Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis Católico. Hoje, 3 de outubro, sexta-feira, a cor que a igreja nos seus paramentos vai usar é o vermelho. E por quê? Por causa dos mártires que foram mortos pelas mãos dos protestantes. Santos André de Soveral e Ambrósio Francisco Ferro. Presbíteros Mateus Moreira e companheiros mártires. A igreja celebra sua memória, melhor dizendo. O evangelho de hoje é tirado de São Lucas, capítulo 10, versos do 13 ao 16. No evangelho de hoje, Jesus mostra porque a culpabilidade, ou seja, a culpa protestante por matar membros da sua igreja é tão grande e tão pesada. Veja como é dito o evangelho. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidônia tivessem sido realizados os milagres que foram feitos no vosso meio, há muito tempo teriam feito penitência, vestido-se de cilício e sentando-se sobre cinzas. Pois bem, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia terão uma sentença menos dura do que vós. Ai de ti, Cafarnaum, serás elevada até os céus? Não, tu serás atirada no inferno. Ou seja, Jesus está dizendo que a sua presença, ele veio, ele se fez presente, ele realizou milagres, ele fez prodígios e muita gente não quis se converter, não creu em Jesus, não aceitou Jesus. E não aceitando Jesus, começaram a combater a sua igreja. Começaram a agredir a sua igreja. Começaram a matar a sua igreja. Era o que o apóstolo Paulo fazia antes de sua conversão, mas graças a Deus no caminho de Damasco encontrou-se com a luz do mundo. Encontrou-se com Jesus, essa luz que brilhou tão forte a ponto de deixá-lo cego. E depois de batizado, depois de introduzido na igreja, recuperou a vista. Dos seus olhos caiu como que escamas de peixe e ele começou a ver tudo claramente. E por isso Jesus dizia, por que me persegues? E Saulo dizia, quem és, Senhor? Jesus disse, eu sou Jesus a quem tu persegues. E por que Jesus dizia isso? Porque perseguir um membro da Igreja Católica, perseguir um membro do corpo de Cristo, é perseguir o próprio Cristo. Por isso Jesus diz no Evangelho de hoje, quem vos escuta, a mim escuta. E quem vos rejeita, a mim despreza. Mas quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. E o protestantismo é muito claro nisso. Eles rejeitam Jesus. Por quê? Porque rejeitam a sua igreja. Eles rejeitam Jesus, desprezam Jesus, porque desprezam a igreja de Cristo. E hoje, meus irmãos, 3 de outubro, nós celebramos aqui a prova concreta, histórica, no nosso Brasil, no nordeste do nosso Brasil, de que os protestantes, principalmente ali os calvinistas, que foram eles que assim o fizeram, rejeitam Jesus, porque faz se cumprir aquele ódio que foi introduzido na serpente, na antiga serpente, contra a Virgem Maria e os filhos da Virgem Maria. Gênesis capítulo 3, verso 15. Porém, uma inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Ela, a descendência da mulher, Jesus Cristo, como também toda a igreja, como diz São Paulo aos Romanos, que nós iremos calcar, pisar Satanás, esmagar Satanás debaixo dos nossos pés. E Jesus fez isso antecipadamente, mostrando que ele é vencedor e que nele nós somos mais que vencedores. E aí, meus irmãos, eu queria ler aqui um breve resumo da história dos mártires Santo André de Soveral e os 30 companheiros mártires que foram mortos pelos calvinistas no Brasil. Tenha um pouquinho de paciência, mas veja essa história, né?
A evangelização no Reino Grande do Norte, estado do Nordeste do Brasil, começou em 1597. Iniciaram com a catequese dos índios e com a formação das primeiras comunidades cristãs, católicas. Tudo isso graças aos missionários jesuítas e padres diocesanos do Reino Católico de Portugal. Nas décadas seguintes, houve desembarques naquelas terras de franceses e holandeses. Vieram para o Brasil com o intuito de expulsar os portugueses dos lugares colonizados. Em 1630, os holandeses conseguiram seu objetivo, estabelecendo-se na região nordeste do Brasil. Eles, de confissão calvinista, protestantes e acompanhados de seus párocos, provocaram um forte conflito na região. A princípio, de forma pacífica, devido à restrição da liberdade de culto aos católicos. A partir daquele momento, passaram a ser perseguidos. Mártires durante a missa dominical, prisioneiros junto com o pároco, torturados e mutilados até a morte. São André de Soveral. O padre André de Soveral, pároco de Cunhaú, nasceu por volta de 1572, em São Vicente, na Ilha de Santos. Aos 21 anos, ingressou na Companhia de Jesus. Ao final dos estudos, foi enviado para Olinda, em Pernambuco, especialmente ao Centro Missionário da Catequese dos Índios de toda a vasta região. A partir de 1607, tendo deixado os jesuítas, o encontramos como membro do clero diocesano e pároco de Cunhaú. Na época do martírio, ele tinha 73 anos. Sua Páscoa, o primeiro momento do martírio. No domingo, 16 de julho de 1645, enquanto celebrava a missa na capela local, apareceu Jacó Haber. Ele anunciou importantes comunicações das autoridades governamentais. Logo após a consagração da Santíssima Hóstia, uma legião de soldados holandeses, acompanhados de índios das tribos Tapuias e Potiguari, todos armados, invadiu o local sagrado. Trancou suas portas e atacou ferozmente os fiéis indefesos. Padre André de Soveral, obrigado a interromper a celebração, conseguiu entoar as orações dos moribundos com os fiéis. Todos eles foram mortos à espada, exceto 5 fiéis portugueses que foram feitos reféns. Os assassinos roubaram roupas e objetos dos cadáveres, depois os destruíram. Os católicos mortos em Cunhaú tinham ao todo mais de 70 anos, mas deles só se sabe o nome do pároco e do leigo Domingo Carvalho. O segundo momento do martírio. O segundo momento do martírio ocorreu cerca de 3 meses depois, em 3 de outubro de 1645, em Uruaçu, dentro da paróquia Nossa Senhora da Apresentação, liderada pelo padre Ambrósio Francisco Ferro. Tomados pelo terror do que aconteceu em Cunhaú, os católicos de Natal tentaram fugir em segurança em abrigos improvisados, mas em vão. Presos juntamente com o pároco padre Ambrósio Francisco Ferro, foram transferidos para perto de Uruaçu. Ali eles esperavam os soldados holandeses e cerca de 200 índios
sob o comando do líder indígena Antônio Paraopaba, que tinha uma verdadeira aversão aos católicos. Os fiéis e seu pároco foram terrivelmente torturados e deixados para morrer em meio a mutilações desumanas. Os cronistas da época ficaram horrorizados ao descrever em detalhes. Via de santificação. Dos numerosos fiéis mortos por causa da fé, em 16 de julho e 3 de outubro de 1645, e para os quais se manifestou imediatamente uma sólida reputação de martírio, infelizmente apenas 30 puderam ser identificados com certeza. A história do martírio do padre André de Soveral e do padre Ambrósio Francisco Ferro, do leigo Mateus Moreira e dos seus 28 companheiros, beatificados pelo Santo Padre São João Paulo II, em 5 de março de 2000, foram canonizados pelo Sumo Pontífice Papa Francisco no dia 15 de outubro de 2017. Essa é uma história resumida dos mártires do Nordeste do Brasil, mortos pelos calvinistas holandeses e franceses, protestantes, que fazem se cumprir aquilo que o Evangelho de hoje nos narra, quando Jesus mesmo vai dizer: quem vos escuta, a mim escuta, e quem vos rejeita, a mim despreza. Mas quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Então Jesus foi enviado por meio da Companhia de Jesus para as terras do Reino de Portugal, conhecida como Terra de Santa Cruz, conhecida hoje como o Brasil. E no Nordeste do Brasil, esse Jesus foi perseguido mais uma vez, foi torturado mais uma vez e foi morto mais uma vez. E morto por quem? Pelos protestantes que, com um ódio terrível contra o Reino de Portugal e contra a Igreja Católica, a Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica, fizeram mais de 30 mártires no Brasil. Isso de uma só vez. É dito que um dos mártires, não lembro agora qual dos padres, se o padre André ou se o padre Francisco, é dito que um deles foi morto com uma punhalada enquanto celebrava a missa. E outro mártir teve o seu coração arrancado pelas costas. Quão grande foi, infelizmente, a violência, a agressividade desse martírio, desse coletivo martírio. Por isso, façamos a nossa oração. Aos mártires que entregaram a sua vida em testemunho da fé na terra de Santa Cruz, rogamos que nunca falte a fé para o nosso povo. Nunca nos falte a esperança no Cristo e em sua glória, assim como a misericórdia para a nossa salvação na vida futura. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Santo André de Soveral e companheiros mártires, rogai por nós. Amém. Deus abençoe você. E muitas vezes, talvez, você já tenha ouvido que a Igreja Católica perseguia os protestantes, por causa da revolta de Lutero. Mas aqui é uma prova de que os protestantes, após se desvincularem da Igreja, ali em Lutero, Calvino, Zwinglio, Henrique VIII e tantos outros, ao contrário, eles começaram a perseguir a Igreja. Se você tem dúvida, digita aí na internet, em qualquer lugar: Inquisição Protestante, fato ou mito? E aí você verá. Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém.